Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula sobre o livro Terapia dos Barbantes, num oferecimento do treinamento Bioplenitude, para que a gente possa sempre refletir, trazer um alimento bom para a nossa cabeça, para o nosso coração no fim do dia, porque a gente nunca sabe como realmente foi o nosso dia em termos de aprendizado, em termos de cansaço e em termos de negatividade que o mundo joga em cima da gente, mas tem que chegar uma hora que a gente tem que fazer uma higiene mental, e essa higiene mental pode ser feita com meditação, pode ser feito ao redor das pessoas que a gente ama, na nossa casa, e nós vamos então falar sobre o silêncio e a origem do silêncio. Eu gostaria que primeiro um voluntário lesse para a gente o parágrafo A Melhor Maneira de Silenciar até ao mesmo tempo. A melhor maneira de silenciar o que não é mente, uma vez que a mente jamais se silencia, é buscar a origem do silêncio, pois o que ainda não é percebido como silêncio, já o é. Mais um pouquinho, Benedito? Pode até ao mesmo tempo. No ponto de origem, encontramos restas da consciência absoluta, sem forma, mas absoluta, vazia, mas absoluta, intocável, mas plena. Essa consciência, por se localizar na origem, torna-se a origem também. Como a origem de tudo é divina, a consciência divina e a humana se mesclam e se diluem na existência plena, alcançando o self mais original possível. Continua. Experimentar o espaço do silêncio e permitir-se misturar com tudo que sobrevive invisivelmente dentro dele é como retornarmos à origem de tudo que ainda não se manifestou, trazendo esse conteúdo para o plano visível, estando nos dois lados ao mesmo tempo. Ok, obrigado. Adriana, você está com o livro aí? Você pode ler para a gente o próximo parágrafo? Posso sim. O silêncio não se incomoda com medos e resistências familiares, ao contrário, irresistivelmente busca o esvaziamento como forma de expansão e reconexão com outras partes do ser, o qual amplia suas percepções para alcançar, na prática e na experiência, novas possibilidades de ser, com mais satisfação e consciência. Ele se prepara calmamente para a renovação de conteúdo, possuindo duas opções, uma a de se conhecer a partir do mundo exterior e a outra a partir de um mergulho profundo em seus vazios. Na terapia dos barbantes, surge uma recuperação da visão mais abrangente de si para a expressão da luz própria que chamamos ser. Trata-se da revalorização dos vazios sem conotação negativa de incompletude, sem a carga emocional de fracasso existencial, sem a tensão diária entre medos e desejos. Trata-se do respeito e inclusão do vazio interior como parte fundamental do ser em evolução, em que é possível se ver até mesmo na ausência do conteúdo, bem como sentir-se real e ilimitado, sem excluir o que nos limita conscientemente, como se construíssemos um puxadinho ou anexos em vários aspectos do ser. Dentro deste vazio, o que resta de nós e em nós é a importância da individualidade e seu papel único na teia universal. A partir desta segurança e deste entendimento perceptivo,
caminha-se naturalmente para o processo de esvaziamento da mente, consciente, ou seja, primeiro enxergamos o espaço vazio e, em seguida, nos permitimos esvaziar também. Muito obrigado. Nada. Na primeira frase, a gente viu que a melhor maneira de silenciar o que não é mente é buscar a origem do silêncio. Hoje, a nossa meditação no final vai ser exatamente isso. Nós vamos conduzir vocês lá para a origem do silêncio. Por isso que eu brinquei que hoje pode ser deitado, de pijaminha, né? Porque vai ser uma meditação muito profunda, daquelas de viajar para o cosmos mesmo, tá ok? Mas antes que a gente chegue nessa origem do silêncio, é importante também ver aqui, ó, trata-se da revalorização dos vazios, e não aquele vazio que a gente quer evitar, aquele vazio que a gente dá uma conotação negativa, mas mesmo que seja sem essa carga emocional, sem a tensão diária de medos e desejos, mas como parte fundamental do ser em evolução. Eu vou falar um pouquinho agora sobre justamente esse vazio, essa sensação que a gente fica de vazio e por que que a gente dá uma conotação negativa para esse vazio? Por que que a gente tem medo do vazio? Porque a gente associa ele com solidão, a gente associa ele com falta, com carência, e isso nos coloca numa posição de retração, de contração, de introspecção. Puxa vida, não é isso que eu queria, minha vida está tão vazia, minha vida está sem sentido, eu não tenho uma pessoa em quem confiar, com quem compartilhar os meus sonhos, né? E aí começa a construção de uma narrativa de solidão, de uma narrativa quase de abandono. E isso tem uma razão de ser, né? Tem um motivo. E é sobre esse processo que eu quero falar um pouquinho, porque toda vez que a gente enfrenta um desafio difícil, um problema demorado, um desafio doloroso, né, na nossa vida, nós somos tomados ou por desânimo, ou por frustração, por um vazio emocional sem tamanho, por sensações de impossibilidade diante da dificuldade de lidar com perdas. A gente sabe que algumas pessoas chegam ao extremo de pensar em suicídio ou de até cair em depressão, e do outro lado nós vemos pessoas que acessam uma força vital dentro de si tão poderosa, tão bonita, que eles se superam silenciosamente bem. Ou seja, com a participação do silêncio, com a valorização do silêncio, eles penetram nesse vazio e não precisa de ter conteúdo esse vazio, porque esse vazio lhe traz paz, lhe traz algo positivo. Agora, em qualquer dessas situações, seja no vazio positivo, no vazio que a gente aceita, abraça, quanto no vazio que a gente assusta, que a gente coloca um rótulo de algo super negativo, os pensamentos, eles exercem uma profunda importância na hora de dar nome para essas sensações. E aí umas pessoas falam assim, estou me sentindo tão perdido, outras falam, eu não sei o que fazer, não tenho a melhor ideia do que fazer com isso ou com a minha vida. E outros pensam incessantemente na mesma coisa, né? Dia, tarde, noite, sempre batendo na mesma tecla, sempre batendo na mesma narrativa. A verdade é que cada pessoa escolhe, sim, os seus pensamentos. Eu não escolho de vocês, vocês não escolhem o meu, mas vocês escolhem os seus e eu escolho os meus pensamentos. E cada um vai sofrer ou vai apreciar as consequências do pensamento escolhido. E aí ela vai se tornar protagonista da própria história, da própria vivência, do que você está passando ali na sua vida no momento. Se a pessoa estiver no exercício de plena consciência, a escolha positiva dos pensamentos é a que prevalece. Mas se ela não estiver consciente, se ela nem souber o que é isso, ter consciência do que está sentindo, do que está pensando, do que está vivendo, aí os pensamentos viram uma verdadeira erva daninha, né? Forma ninho na cabeça
da gente. Então, nós estamos falando aqui sobre um fluxo de pensamentos que vem de forma excessiva. E esse excesso de pensamentos, esse barulho dos pensamentos, ele tem um efeito sobre nós equivalente ao efeito de uma guerra bélica mesmo. Por quê? Porque a gente atira pensamentos para todos os lados. Então, é um aniquilamento do sossego. A gente mesmo acaba com a nossa tranquilidade, né? Então, são como escombros de frustração, porque cai pesado sobre nós. Aí vem o medo do desconhecido. Vem a incerteza e aquela sensação, eu não sei para onde correr. Eu sei que eu estou em apuros, eu sei que eu estou em dificuldade, eu sei que eu não sei a resposta, eu sei que eu não estou conseguindo sair dessa situação no momento. E aí a gente não vai se sentir completo, não vai se sentir inteiro para poder resolver a situação. Aí o pensamento começa a bombardear, e eles vão nos fragmentando em 1000 pedaços, eles vão nos lançando em 1000 direções. E aí vem aquela sensação, não sei para onde correr, não sei para onde ir. Por quê? Porque você tem pensamentos compartimentalizados, fragmentados em muitas direções. E elas não vão te levar a um lugar coeso, né? Não tem um foco para você falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, vamos concentrar as energias ali. Então, essa fragmentação dos pensamentos, elas vão gerar sentimentos confusos e palavras contraditórias na nossa interpretação da realidade. Vejam bem, os pensamentos, eles estão no fracasso, eles estão na insegurança, eles estão na negatividade. Não existe nada negativo que não seja habitado pelo excesso de pensamentos. Não existe nada tóxico que não seja conduzido pelo excesso de pensamentos distorcidos. Agora, mais uma coisa para ser observada: é pelo pensamento que nós introduzimos a causa de toda essa confusão que gera o vazio. É pelo pensamento que nós introduzimos a causa de toda separação através de um pronome chamado eu. É só colocar o eu ali, é garantia de problema, é garantia de dúvida, é garantia de frustração, é garantia de insegurança, é garantia de não sei o que fazer. Então, é o eu que a gente tem que prestar atenção. Esse é o eu que deseja, é o eu que julga, é o eu que condena, é o eu que projeta essa própria incompletude, aquilo que falta na minha vida. O eu que faz questão de estar no começo de toda frase sua, no meio de tudo que você conversa, no meio de todas as conversas, no final de toda opinião. Eu acho que você vai fazer assim, mas eu vou fazer assim, mas eu prefiro assim, mas eu... Então, ele está sempre no começo, no meio e no fim. Tá bom. O que nós estamos falando aqui para você? Até então, você achava que a sua mente estava um turbilhão de pensamento. Aí agora vem a gente e fala assim, não, presta atenção, quando você acrescenta a bomba lá dentro, chamada eu. Porque se você remover esse eu de toda essa confusão mental, os pensamentos vão perdendo força. Eles vão ter tanto impacto sobre você. Olha essa frase, eu queria que vocês anotassem, tá? É o pronome eu que se alimenta de pensamentos. Não são os pensamentos que devoram você. É o pronome eu que se alimenta de pensamentos. Não são os pensamentos que devoram você. Se houver serenidade interior, se houver essa calma, essa tranquilidade enquanto você ouve, enquanto você pensa, enquanto você fala, aí sim haverá harmonia e haverá paz na sua cabeça.
A profundidade, ela não está nas respostas nem nas perguntas. A profundidade está no poder do silêncio. Vocês já pararam? Vocês já notaram que quando vocês vão pensar, vocês falam assim, deixa eu pensar, pensando bem, aí você dá aquele intervalinho. É quando você dá aquele intervalo de silêncio que você alcança a profundidade do que você vai falar a seguir. E quem fala demais dá bom dia a cavalos, porque não visitou o silêncio, não permitiu a profundidade. É muito comum a gente falar assim, nossa, aquela pessoa é vazia, nossa, aquela pessoa é profunda demais que eu nem entendo, né? Significa cada uma passa mais tempo ou menos tempo visitando o silêncio. Porque é o silêncio que vai trazer essa profundidade. E por isso que o silêncio é tão importante no início da terapia dos barbantes, durante a terapia dos barbantes, o tempo inteiro. Porque esse silêncio que vai permitindo a pessoa se aprofundar no seu ser, nas camadas do ser, nos vários aspectos da mente. Essa pausa de pensamentos, esse poder do silêncio, esse intervalo de percepções são importantes, porque cada percepção que você lança, ela é vazia, ela é superficial. Vazia não, ela é superficial, né? E sendo superficial, você incorre mais fácil em erros. Portanto, mesmo durante as percepções, é bom você invocar o silêncio, você permitir o silêncio, você autorizar o silêncio. Então, essa pausa e esses intervalos que a gente dá na fala, no pensamento, na conversa, na verdade, eles são resquícios ou memórias da origem do silêncio. Que é aquele silêncio que vem lá do fundo, sabe? Vem de longe, mas não se afastou da gente. Se a gente lembrar deles, eles estão aqui, agora, disponíveis para nós. O problema é que a gente se compromete muito com o mundo. O mundo nos distrai demais. Se a gente não se deixasse distrair tanto pelo mundo, a gente teria mais tempo para cultivar esse silêncio, para cultivar essa paz. A gente teria paz o dia inteiro. Mesmo que o mundo estivesse caindo, você olharia com um olhar de paz para tudo que estivesse acontecendo. Então, né, a consciência suprema, ela é a nossa companheira de viagem no espaço do silêncio. Se a vida é uma viagem e eu trouxer momentos de silêncio, esse silêncio vai me dar conexão com a consciência suprema. Por isso que eu vou ter insights, eu vou ter profundidade nos pensamentos, né? Porque eu tenho essa conexão com a consciência suprema. Agora, o mundo é diferente. O mundo é o nosso companheiro de viagem no barulho dos pensamentos. Quanto mais eu dou vazão aos pensamentos, mais o mundo me ocupa, mais o mundo me preenche, mais o mundo impõe o que eu vou pensar, sentir e fazer. Daí a maravilha do silêncio. O silêncio é uma verdadeira oração. O silêncio é uma verdadeira conexão. O pensamento, ele nutre, alimenta a mente. Só isso. Ele não alimenta o futuro, ele não alimenta a sua conta bancária, ele não alimenta a sua comida, né? Ele só alimenta a mente. E ele vai alimentando, vai jogando, vai jogando, vai jogando pensamento um atrás do outro. Já o silêncio, ele não tem nada a ver com a mente. Por quê? Porque ele sendo resquício dessa origem do silêncio, onde mora o divino, a consciência suprema, ele vai nutrir a alma. Aí ele vai nutrir a essência. Aí ele vai nutrir o ser que nós somos. As palavras são úteis apenas para o momento. O silêncio é útil para a eternidade. Se quiser, anotem isso também. O silêncio é útil apenas, as palavras são úteis apenas para o momento. As palavras são úteis apenas para o momento.
O silêncio é útil para a eternidade. Lá na mente, os pensamentos criam personagens do mundo e para o mundo. No silêncio, o único personagem é Deus. Na mente, quem estiver anotando, os pensamentos criam personagens do mundo e para o mundo. No silêncio, o único personagem é Deus. Então, para concluir, encher-se de pensamento é perda de vida. Porque naquele momento que eu estou só pensando, eu não estou vivendo. Não estou. Não estou experienciando, não estou colocando em prática o que eu pensei, eu estou apenas pensando. E a minha vida está indo embora para o ralo. Então, pensar muito não é sinal de inteligência, não. Pensar muito é distanciar-se da vida. Por mais que o mundo nos ensine o contrário, a gente tem que prestar atenção nisso. Quando eu estou pensando, eu não estou vivendo. Então, encher-se de silêncio, muita gente fala assim, nossa, que perda de tempo, né? Eu poderia estar produzindo alguma coisa, eu poderia estar criando alguma coisa. É assim, a gente é levado pelo cérebro com essa conversinha fiada, né? De ser produtivo, eu tenho que ser produtivo para alguém, tem que ser produtivo para o mundo. Mas não é bem isso, não, tá? Não é perda de tempo entrar no silêncio, cultivar o silêncio. É realizar-se no nível do ser, que é o espaço mais elevado da nossa existência. Então, o silêncio é uma ferramenta de autorrealização. E autorrealização seria, então, um outro nome para o que a gente chama de felicidade. Se eu estiver autorrealizada, se eu estiver me realizando naquilo que eu faço, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu expresso como um ser humano ou como um ser divino, eu estou realizando, me realizando. Então, essa autorrealização é uma aproximação, um sinônimo do que chamamos de felicidade. Eu gostaria de ver com vocês, se vocês têm alguma pergunta sobre isso que eu falei, ou se vocês têm algum caso de atendimento da terapia dos barbantes que vocês gostariam de compartilhar, mas não precisa falar quando que foi, com quem que foi, não. Conta o caso, a essência, a situação, mas nada que dê para identificar quem é a pessoa, tá ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre tudo o que eu falei, né, essas afirmações aí sobre a origem do silêncio e a importância disso, de onde que ele vem, ou se você tem alguma coisa para compartilhar, agora é o momento. Aí, quando a gente terminar essa parte, nós vamos começar a meditação profunda. Boa noite, Benedito. Essa semana eu apliquei um protocolo, né, fora das turmas da terapia, foi minha primeira aplicação fora. Parabéns. Estou feliz com isso. E aconteceu o seguinte, foi bom, coisa e tal. Acontece que a pessoa, ela, por exemplo, eu ia perguntando, né, a quem estou resistindo, por que estou resistindo tanto, os benefícios e tal. E a pessoa, assim, eu percebia que ela estava buscando respostas na mente. Ela me deu 2 símbolos no protocolo inteiro. Mas aí a pergunta é, será que a gente precisa explicar alguma coisa antes de... Porque, veja bem, aqui todo mundo conhece a terapia. Todo mundo conhece. Para uma pessoa que não conhece, explicar e falar assim, olha, eu quero que você saia da mente, explica um pouco, é mais ou menos isso que nós estamos conversando hoje, do silêncio, do vazio, que é para ela realmente me dar as coisas que não fazem sentido, ao invés de ficar procurando resposta na mente.
Uhum. Não sei se eu consegui me fazer claro. Tá. Eu vou dar oportunidade para os alunos responderem você, Tá bem. tá? Porque a essa altura, igual você falou, todo mundo já se envolveu, todo mundo já fez o protocolo de resistência, né? Todo mundo já tem uma noção. Vamos ouvir a opinião de várias pessoas? Quem gostaria de responder a pergunta do João? Ó, eu vou partilhar uma experiência minha em um determinado protocolo, que eu fui muito pelo nome do protocolo. E aí a gente cria expectativa, fala, nossa, como será que vai ser? Uhum. Mas foi assim, né? Lindo demais a rasteira que eu levei, porque em um dado momento você até tenta, mas não vai. Simplesmente a hora que você entra no campo, a coisa acontece, você é levada, então, assim, vendo pela minha experiência, que muitas vezes a gente cria expectativa, quando realmente a gente permite, né, que a gente se entrega, não tem como controlar, não há controle. Uhum. A Patrícia mesmo fala para mim que ela se impressiona com o quanto o protocolo de resistência leva o cliente para outros campos, para outras situações que não a resistência. Então, isso que você falou aí é fundamental. A gente vai muito pelo nome do protocolo. Eu achei lindo isso, achei um pisca-alerta para a gente, tá? Para a gente começar a ir mais aberto para os protocolos e confiar no campo. O campo vai conduzir e o nosso papel é acompanhar ali, não ser o piloto e falar, vem por aqui, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, né? Mais alguma ideia? Benedito, eu queria complementar, trazer dois pontos de vista para o João e para todo mundo, na verdade, né? O primeiro é que o resistências como o primeiro protocolo, você como terapeuta tem que lembrar que você precisa construir um espaço de confiança com o seu cliente, né? Então, primeiro você vai criar um ambiente seguro para que ele se sinta à vontade de entregar o campo. Então, você tem que estar atento a isso. Então, se o seu cliente está piscando muito, ele é porque é uma pessoa desconfiada, talvez ele teve motivos para ser desconfiado, né? Às vezes ele tem traumas para ter uma desconfiança muito grande. O outro ponto que eu queria trazer é da sabedoria da gente terapeuta, mesmo que seja no início do protocolo, saber conduzir o cliente ao subconsciente, que é o que nós temos ali mais próximo da mente, né? Então, nesse momento que o cliente está trazendo coisas da mente, cabe a nós, com muita sutileza, vamos deixar a mente de lado um pouquinho? Eu vou te convidar agora para colocar nesse campo um baú antigo, descreve para mim como que é esse baú. Aí o cliente começa a trazer o que ele está resistindo dentro desse baú, né? Ou aquele formato das nuvens. Então, levar ele para a imaginação ou então pedir os números, porque os números da terapia dos barbantes, eles são muito assertivos. E os números podem te dar muito caminho até de como você vai conduzir dali para frente com o que aqueles números significam. Então, eu me atentaria a esses dois começos por ser a primeira sessão e o primeiro protocolo. E um outro ponto é de reforçar para o cliente que está fazendo a primeira vez que ele não tem que se cobrar que venha nada. Porque às vezes o campo vai demorar um pouquinho para trazer mesmo, né? E para o cliente que está ali a primeira vez, ele não conhece esse vazio. Então, ele acha que já passou muito tempo e, na verdade, não passou. Então, a gente deixar isso claro antes da sessão, que não importa o tempo que demore, que ele mergulhe nesse vazio, como se fosse um mar, como se fosse uma piscina. Aí a gente vai ganhando a segurança dele. Acho que é isso que eu queria agregar aí. Obrigado, era mais ou menos isso mesmo. A gente sempre vai, né? A gente está lá nos todos os protocolos e às vezes a gente precisa voltar no começo e dar esses toques. Eu estou achando que ela esteve na mente, pode ser que não. No final, ela relatou dores abdominais, então a pessoa às vezes tem arrotos, dores, né? Porque é a questão de expelir, isso aí é o que rola. Benedito, você acha que vale a pena ler as recomendações do protocolo ou é besteira isso? Para o cliente? Esse protocolo é indicado para, por exemplo, figura paterna, para pessoas que têm medo de ser pai? Não. Não, aqui nunca, não. Né? A gente não faz nada
que possa sugestionar o cliente. Entendi. E isso estaria sugestionando ele. Isso estaria até inibindo ele, falar assim, nossa, ele quer fazer esse protocolo porque ele acha que eu tenho isso e eu não tenho isso. Aí o nego fecha mesmo. Aí o cliente fecha e você não consegue nada. Eu acho que o que a Patrícia falou é mais importante para você, se for a primeira visita, se for o protocolo de resistência, dedica 5 minutos para conversar, deixa a pessoa ficar à vontade, conversando, falando sobre ela, tá? Esse é o único que você não pode ir direto para aplicar. Na verdade, eu cheguei, uma amiga, eu fui na casa dela, ela estava terminando, a gente ficou uns 20, 30 minutos conversando antes de outras coisas, né? Então, é uma amiga de muito longa data, então eu conheço bem ela. Estou até pensando em oferecer para a filha de 13 anos, eu não sei se vale a pena, se é recomendado para menores de idade, e para o marido também. Pode. Pode. Né? E o marido, ele tá aí, estão tudo com problema, né? O que você falou, que nem na nossa imersão lá, o caso da Soraya, todo mundo, a hora que você entra na casa da pessoa, tá todo mundo cheio de problema, a verdade é essa. Entendeu? Então, e mais uma última perguntinha, você acha que vale a pena eu já ir trabalhando os que eu quero? Eu anotei aqui, claro que o campo vai dizer, como desconhecido e laços e nós, seria um dos protocolos que eu iria pelo perfil dela. Ou a gente tentar dar uma guinada e ir para os sentimentos, para tentar cavar o subconsciente e deixá-la se entregar mais para o campo da terapia. Ou tanto faz, não existe certo e errado. Bom, cada caso é um caso. Na primeira sessão, a gente tem que observar se a pessoa é muito mental, tá? Ou se a pessoa é muito emotiva. Entendi. Tá? Então, aí você vai saber. Não vai adiantar eu ficar fazendo o desconhecido, porque ela vai continuar no mental. Entendi. No caso, ela é bem emocional, assim, ela é espírita, ela entrega. Eu acho que ela não entendeu, eu acho. Não. O fato de ser espírita não quer dizer que a pessoa está acima, evoluída, acima de todo mundo. Eu já tive casos de pessoas espíritas que não queriam sair do nível de consciência dela, mesmo estando ali diante do barbante, que ia possibilitar essa subida de consciência, e ela se recusou. Se ela recusou, tudo bem, né? Foi escolha dela, mas que a escolha seja consciente, né? Então, não é isso, não. Quando a pessoa está muito mental, a nossa intenção é tentar trazê-la para o sentimento, que é o que está faltando na vida dela, que é o que está faltando lá fora. Então, se eu mantê-la no mental, ela não vai levar nada dos barbantes. E você ainda corre risco de se sentir frustrado. Então, aí não é hora de laços e nós também não, porque ela ainda não avisou para você, olha, eu estou com tantos problemas, estou com esse problema, estou com esse problema, estou com esse problema. Né? Ela está chegando, ela não tem confiança para se abrir totalmente ainda para você. Ela falou um monte de coisa já para mim. Como amigo, eu sei muita coisa, eu sei. Quem me alfabetizou na escola, para você ter uma ideia, foi a mãe dela. Não, mas você diz como amigo. Coisas que você já sabia não valem. Tá. Mas ela porque falou hoje. Agora você é terapeuta. Sei. E na terapia aparecem coisas que não aparecem na amizade. Concordo. Então Tá? vamos tentar Então, ali você tem que separar o amigo do terapeuta. Tá certo que você está em treinamento, que você está começando, né? Você está adquirindo experiência agora, mas você tem que separar. Ela entrou ali, você não sabe nada sobre ela. Tá? Porque senão você vai começar a julgar, conduzir o processo seu na sua cabeça, em vez de deixar ela ir no ritmo dela. Então, é onde eu acho legal sentimentos. Você fazer os sentimentos. Porque o sentimento, você dá uma liberdade para ela escolher o que ela quer trabalhar, aí ela fica segura. Ela confia em você, confia no campo, porque ela está no comando, né? Eu estou escolhendo o que eu quero trabalhar. Só que depois que ela entra, o campo vem e puxa o tapete. Por isso que eu te fiz essa pergunta, que eu estava desconhecido, laços em nós, que eu sei que tem a ver, mas eu falei, cara, esquece tudo isso, é sentimentos, que é para quebrar. Isso, você pensou direitinho, sentimentos. Então, beleza.
E Não é sexta, para quebrar, tá? É para ajudar. quebrar no bom sentido, quebrar a mente, quebrar o que atrapalha. João, não é para quebrar. E no oposto, sexta agora eu vou aplicar numa Ekamitra, que é o outro lado da história, uma pessoa que... E depois eu conto para vocês. Gente, gratidão, Patrícia, Benedito e aos alunos. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Benedito, eu queria Oi. falar assim, boa noite para todo mundo. Queria falar para o João que eu apliquei, né, em outras duas pessoas os protocolos, fora, né, do nosso grupo, assim, dos estudantes. E aí foram pessoas, as duas pessoas são extremamente sensitivas, mas uma eu reparei que estava toda hora abrindo o olho e estava trazendo para o mental. Ela estava numa resistência louca e toda hora trazendo para o mental. Mas toda vez que ela fechava o olho e ela trazia algum símbolo ou algum número, no final, na integração, foi batata. E aí a outra trouxe muitos símbolos, muita coisa, porque ela é extremamente sensitiva e ela não estava com resistência nenhuma e fluiu numa boa. E aí no final, o que eu achei muito interessante foi que o próprio campo já me disse qual seria a próxima sessão, qual seria o próximo protocolo e quantas sessões eu precisaria fazer. Então, por exemplo, nessa que ficou abrindo o olho toda hora, que ela ficou até impressionada porque deu certinho, né? Apesar dela ter ido um pouco no mental, deu certinho. Ela falou assim, o campo já me trouxe. Você precisa de mais 3 sessões de resistência. Então, eu precisaria de mais 3 sessões para aplicar o resistências nela. Já com essa outra moça, o campo me falou assim, você precisa aplicar o protocolo medos e figura paterna. Aí, na outra semana, que eu falei assim, tá, mas qual primeiro? Medos ou figura paterna? Figura paterna. Então, o próprio campo, eu acho que ele já vai direcionando a gente. Ó, é isso que você tem que fazer. E aí é só se jogar, só correr para o abraço. É isso, por isso que o campo me deu sentimentos, que eu estava querendo ir para a linha e veio. Falei, cara, esquece tudo isso aí é para depois, agora é sentimentos. Obrigado por compartilhar. Obrigado, Yasmin. Mais alguém quer compartilhar? Ou fazer alguma pergunta? Oi, Benedito, boa noite. Boa noite, Laninha. Eu trabalho muito com jovens também, né, Benedito? E o que a gente vê, é a síndrome dos pensamentos acelerados, né? Eu acho que encaixa na sua fala de hoje. Então, de poucos porque ainda não voltou de tudo, né? As coisas, a igreja voltou mais ou menos, os movimentos nós estamos tentando, mas ainda não voltou. Mas sempre se recorre, né? E eu sou muito de apoio de jovem. Então, a gente vê a dificuldade deles com os pensamentos, né? Eles ficam rodando, não sai do lugar, né? Pensa 1000 coisas e nada acontece, nada se realiza, né? Então, assim, diante essa dificuldade, o que eu posso fazer é que eu faço, né? Ando até fazendo comigo e com algumas pessoas, mas fazer em grupo, no caso, quando estiver em grupo, né? Já começou, não com muitas, mas poucas pessoas, a técnica do esvaziamento, aquele momento, para eles começar, porque uns são muito jovens, outros não, mas não são jovens, adolescentes, vamos falar. São jovens, assim, de 20 anos, 20 até na faixa dos 30, tem mais. Mas muito perdido, eu não sei se foi só a pandemia, né? Mas antes a gente vê eles assim, parece que eles não saem do lugar e 1 milhão de pensamentos, de ideias, e nada acontece. Eu falei, você roda, não sai do lugar,
falta planejamento, organização, disciplina. Mas eu acho assim, se esvaziar desse pensamento, não? Aí seria uma técnica do esvaziamento, se a gente fosse fazer por exemplo, antes de começar uma reunião de grupo de jovens. Presencial ou online? Presencial agora. Não. O que eles estão precisando é foco. Interromper o fluxo de pensamento, você não vai conseguir. Não, tá? mas... Esvaziá-los, você não vai conseguir. Porque eles são bombardeados pela mídia o tempo inteiro. Tá? Então, o que eles precisam? Eles precisam ter foco. Eu gosto muito de você, por exemplo, escolher um objeto na sala, digamos que é um crucifixo, ou uma maçã, ou um ponto na parede, tá? E pede para todo mundo olhar para aquele ponto, certo? Fala, ó, nós vamos ficar olhando para aquele ponto e nós vamos observar todas as cores que estão naquele ponto. Aí eles são obrigados a ficar olhando para o ponto, e mesmo que o pensamento gire, vai ser em torno daquele núcleo pequeno. Então, você está ensinando o cérebro. Se você fizer isso por 15 minutos, você cria padrões novos nos neurônios deles, com 15 minutos de repetição. Aí você está imprimindo o foco na vida deles. Tá? Aí você pode até falar assim, continue focando nesse desenho e imagine quais os detalhes que você não tinha visto antes e que estavam lá. Aí a pessoa já assusta, né? Nossa, tem coisa que eu não vi. Aí ela começa a focar mais ainda. Aí ela vai para um nível superior de foco, de atenção. Simplesmente com essas jogadinhas, você mantém eles focando. Assim você vai ajudar mais do que esvaziar. Tá. Obrigada. Gratidão. De nada. Benedito, aconteceu um fato num protocolo que eu apliquei e eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer. Eu tive que mutar o telefone, o microfone. Porque em um dado momento veio uma criança muito feliz. Eu estava aplicando, mas ela gargalhava, mas ela ria e eu não consegui controlar. Eu comecei a rir junto. E eu falei, pronto. Aí eu fiquei pensando depois, falei, e se eu tô com uma cliente que de repente eu não consigo controlar? E me veio muito assim, né? Porque uma pessoa ranzinza, você vai ficar ranzinza. Uma pessoa que tá rindo, você vai rir junto. E eu não sabia o que fazer. Ela ficou uns 10 minutos gargalhando e eu do outro lado rindo também. Mas e aí, quando tiver com o cliente, for presencial, isso é normal acontecer? Não, não é que isso é normal ou anormal. Você tem duas opções, né? Uma opção é mutar o microfone, que eu acho legal se você acha que está incontrolável para você. Agora, a outra é você rir junto, se permitir estar junto, conectada com a pessoa, né? O importante é que ela saiba que você está rindo com ela e não rindo dela. Porque vai que essa mesma pessoa que está rindo já lembrou, acessou alguém que riu dela em público. Aí ela vai projetar em você que você está rindo dela, aí atrapalhou tudo. Né? Então, o melhor a fazer mesmo no primeiro momento, você rir com ela e, em seguida, mutar o telefone e manter a expressão de felicidade junto com ela. Ancorar essa alegria, ancorar essa criança. Imagina o bem que isso fez para ela, né? O banho, né? O retorno mesmo à alegria, uma alegria que talvez ela não tenha há muito tempo, não estava tendo há muito tempo. Foi muito intenso, mas eu fiquei preocupada com essa questão, né? Porque é exatamente isso, às vezes acho que a gente está rindo dela, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente se é uma pessoa que você não conhece. Né? Uma pessoa que está começando a primeira sessão, segunda, aí muta mesmo o microfone. Mas se é uma pessoa que já está com você há mais tempo, ela já criou um vínculo, né? Então, ela vai entender que o riso é contagiante. Né? Aí você pode até depois corrigir, comentar, falar, nossa, o seu riso me preencheu, o seu riso me trouxe minha alegria de volta, entendeu? Aí ela se sente útil,
Ah, que legal, eu contagiei você. Aí, então, ela vai se sentir mais livre ainda, mais confortável, aberta, vai confiar mais em você. Obrigada. Ô, Thaisa, e eu acho que isso mostra também o quanto você estava presente para essa pessoa, né? Porque você estava captando tudo ali que estava acontecendo, a frequência da alegria também tomou conta de você. E isso só acontece se você estiver presente. Então, é muito bom isso, né? Só te mostra o quanto você está levando a sério, quanto você se dedica, o seu respeito pela outra pessoa, de estar presente para ela. Então, é muito rico isso, viu? Foi uma Imagina se você tivesse de experiência mau humor. muito. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, gente. Por isso que eu até trouxe, porque eu falei, nossa, é incrível, né? E parece que veio mesmo o sentimento, foi uma conexão absurda, foi maravilhoso. Na minha opinião, o que faz um terapeuta ser excelente é estar presente. Não há nada superior a isso. É o mais importante para vocês que estão nessa profissão. Estar presente. Benedito, tudo bem? Boa Oi, noite. tudo bem? E você, Léo? Tudo jóia. Eu fiquei refletindo aqui sobre o assunto e eu queria compartilhar dessa conclusão aqui, que eu acho de uma inteligência suprema muito grande, o protocolo, né? Que a gente tem o costume de trabalhar com produtividade, com excelência, com entrega, né? Com tipo, nossa, eu preciso retirar, extrair ao máximo, né? Isso nós, como humanos inseridos na sociedade, em trabalho da forma como a gente aprendeu, né? E agora, imerso na expansão de consciência, na terapia dos barbantes, hoje eu entendo quão maravilhoso é esse protocolo, que te dá uma segurança de você ancorar e você entender que esse protocolo é exatamente para isso, porque cada um, dado o seu nível de consciência, vai ter o resultado dado ao que a pessoa, o ser da pessoa, né? É totalmente diferente daquilo que a mente mediana quer, né? Que é, tipo, extrair sempre o melhor resultado, né? Tipo, nossa, eu preciso impressionar, eu preciso, né? Eu preciso é o inverso, não. Tudo é perfeito, né? Nessa condição, porque está sendo trabalhado exatamente o que precisa ser trabalhado para o paciente poder ter a sua expansão, dado o passo que ele consegue dar, né, e receber, né? Então, eu tive um pouco essa reflexão na conversa de todo mundo. Legal, muito bem colocado. Obrigado. Eu que agradeço. E mais uma pessoa, uma última chance. Nenhuma pergunta? Todo mundo está querendo essa meditação aí que você falou que a gente vai voar, Benedito. Então, vamos lá. Como é meditação do silêncio, eu também não quero colocar música, porque senão esse pessoal acaba me cortando de novo, né? Igual me cortaram no outro programa, que eu não estava pagando direitos autorais das músicas, estava usando muita música e não deixaram eu prosseguir. Então, eu vou fazer sem música e vou pedir, então, para vocês sentarem numa posição bem confortável ou se deitarem, pode deitar, não tem problema. Pode apagar a luz, mas não durmam. E se dormir não tem problema, tá? O importante é que vocês se permitam. Vou dar um minutinho para todo mundo se posicionar. Vai ficar uma tela escura só aqui, todo mundo apagando a luz.
Eu vou ter que ir até o fim sem saber se vocês estão acordados ou não. João, apaga a luz aí. Então vamos lá, vamos nos permitir. Oi, Dani, um abraço. Vamos nos permitir a viver uma experiência com silêncio a partir de agora, uma experiência diferente que a gente nunca viveu. Benedito, deixa eu só te interromper antes que depois atrapalhe. Tem alguém que está com o microfone mutado? Ah, Maria, mas não é Maria, mas eu não sei se é a Maria Cantolini, que está aberta em duas telas, ou se é outra Maria, não está aparecendo aqui para mim, mas tem um microfone ligado. Maria, você está ouvindo a gente? Mas não tem som vindo de lá, não, né? Estava vindo um pouquinho, por isso que eu te interrompi. Então, Maria, se você estiver ouvindo, por gentileza, mute o seu microfone. Eu não estou conseguindo mutar por aqui. Tá. Então, vamos lá. Para quem não está acostumado, a gente sempre faz uma meditação de relaxamento, e nesse relaxamento, a gente apenas imagina. Você, mesmo que você tenha dificuldades, você imagina. Porque se eu falar uma maçã, você não vai pensar numa melancia, você vai pensar numa maçã. O seu cérebro sabe o que é uma maçã. Então, se eu falar no espaço sideral, você sabe que é o céu, né? Você não vai entrar dentro do formigueiro, você vai entrar, passar pelos planetas, né? Então, é simples assim. Você imagina e a gente vai conduzindo e, de repente, você chega lá e transforma isso numa experiência. Então, nesse momento, já que eu mencionei o espaço, nada como imaginar que nós vamos flutuar nesse espaço. Vamos passear pelo sistema solar, o seu corpo tem esse poder de sair voando, de passar por vários planetas, por várias luas. E enquanto você vai flutuando, tente apenas ouvir os sons diferentes que vêm lá do espaço. Podem ser sons estranhos e conhecidos. Podem ser sons desconhecidos. E você continua subindo mais um pouquinho. E quanto mais você sobe, mais você ouve sons diferentes. Alguns sons misteriosos. Alguns sons mágicos. Um meio som. Imagine o que seria um meio som. Permita-se levitar mais acima. E ouça o som das estrelas. O som das estrelas mais próximas. E o som das estrelas mais distantes.
Imagine que esse som que você está ouvindo, das estrelas mais distantes, você possa pronunciar com seus lábios, como se fosse uma sílaba. Ou como se estivesse soprando. Continue respirando profundamente, lentamente, enquanto você pronuncia os sons estelares. Permita que as suas mãos dancem pelo ar. Toquem alguns planetas pequenos. Toquem algumas estrelas. Que as suas mãos dançando toquem os quasares. Agora permita-se subir mais ainda. E você já está tão alto, mas tão alto, que você quase ouve músicas angelicais. São melodias e sentimentos de gratidão e de louvor. Quais são os sons que os anjos pronunciam quando eles querem ajudar você? Delicie-se com o som quando eles querem ajudar você. E qual seria o som dos anjos quando eles estivessem expressando gratidão ao Criador? E esse som ecoasse por todo o universo. Como você está lá em cima, lá no alto, você pode ouvir.
E lá do alto o seu coração canta. Canta junto. E suas mãos se movem espontaneamente. E lá do alto o seu coração se abre. E esse som dos anjos entra dentro do seu coração. E esse som se torna luz. E esse som se torna energia de cura. A cura que você tanto pediu. Para você ou para alguém. E esse som se torna inspiração para te dar a resposta que você procurava. E esse som dentro do seu coração se torna mensagem. Qual é a mensagem que ele expressa para você nesse momento? Vá sem medo, que o caminho é de glória. Vá sem medo, que o caminho é de glória. Vá sem medo, que o caminho é de glória. Vá sem medo, que o caminho é de glória. E todo o universo vibra nessa canção, que também vibra dentro do seu coração. E a partir de você, esse som se espalha para todo o planeta. Permita-se agora ir além da fronteira do som. Suba cada vez mais alto. Quanto mais você levita, mais você adentra o estado supremo
da experiência de si mesmo. Seja você a experiência do silêncio. Agora o silêncio é você e você é o silêncio. Continue levitando, subindo, flutuando. Seja você o que resta após o silêncio da mente. Seja você o que resta após o silêncio do nada. Permita-se aproximar do espaço onde nasce o silêncio, o puro silêncio. Até você se dar conta de que ali repousa a consciência suprema. Ouça o silêncio da luz. Ali só existe a quietude. Permaneça no estado vazio, onde o que permanece é a paz. Essa é a origem do silêncio. Om Prajapati Ishvara
Om Prajapati. Om Prajapati. Om Prajapati Namah. Om Prajapati Om Prajapati Namah. Om Prajapati Om Prajapati Namah. Origem do silêncio, eu sou. Um espaço sem pensamento. Um centro imóvel de luz. Do silêncio do avesso do silêncio. Silêncio sem paisagem. Puro silêncio. Só existe quietude. Só você e Deus. E você se dissolve, porque tudo é Deus. Só existe Deus. Deus e quietude. Deus e silêncio. Mas você está em casa. Na casa do silêncio. Prajapati Ishvara. Prajapati Namah. Prajapati Ishvara. Prajapati Namah. Respirando lentamente, profundamente. E viaje de volta nas asas do silêncio. Pouco a pouco retorne com harmonia para seus dias aqui na Terra. Para os seus dias de experiência
de corpo humano. Respire lentamente, profundamente, voltando a sentir o seu corpo físico, trazendo esse silêncio, essa paz e essa harmonia com você. Trazendo essa luz do silêncio com você. Para iluminar teus caminhos, tuas escolhas e tuas decisões. Que essa luz se transforme em lucidez. E que essa experiência aumente a sua fé. Que essa luz abra os seus caminhos. E que essa luz te proteja por onde você for. Você e aqueles a quem você ama. Inspirando lentamente e expirando lentamente. Retornando ao aqui e agora. Começando a mover o seu corpo lentamente, os dedos, as mãos, os pés. Trazendo essa luz dentro do seu coração. Trazendo essa experiência dentro da sua alma. Quando você sentir que essa luz pode preencher os seus olhos, vá lentamente abrindo os olhos para enxergar o mundo com luz. Quando estiver pronto, podem abrir os olhos, projetando essa luz de dentro para fora. No aqui e no agora. Na casa onde você mora. Projetando essa luz de dentro para fora. Na casa onde você mora. Projetando essa luz de dentro para fora. Quem já abriu os olhos pode ir acendendo a luz do seu quarto para me saber quem está dormindo e quem já voltou.
Ainda tem algumas luzes apagadas. Vamos retornando para encerrar nosso momento de reflexão de hoje. Eu sei que quando a gente faz essas meditações, a gente não consegue conversar, não consegue falar, mas se alguém quiser compartilhar em poucas palavras o que você viu, o que você sentiu, onde você foi, pode compartilhar. Benedito, na verdade, eu queria compartilhar algo que todas as quartas, né, que tem aula, que a gente rebobine nosso dia e reflita em que momentos que o campo já estava com a gente. Porque hoje, quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento da tarde, né, que foi presencial, uma cliente que já está alcançando curas físicas com os protocolos, porque a gente está tratando, né, outros tipos de causas, e ela tinha muita labirintite. Na terceira sessão, hoje ela já não teve mais, né, ela está só na terceira sessão e ela nunca mais teve a crise, ela tinha todos os dias, ela tinha muitas dores na mão, no braço, a dor sumiu. Então, assim, está sendo um processo muito profundo. E hoje, quando eu entrei na sala para atender, aquela energia angelical tomou conta. E eu falei, nossa, quanto anjo tem aqui, que bênção, né? Que os anjos acompanham o protocolo de saúde que eu estava indo aplicar nela. E a gente alcançou uma experiência, né, muito grande nos ouvidos e nos olhos. E hoje, no fechamento, você ainda trouxe essa luz dos olhos, né? E foi justamente o que o campo trouxe, o que ela não estava querendo enxergar, o campo trouxe para a consciência para ajudá-la a curar a visão, né? Que ela está perdendo. E ela conseguiu levar luz para aquilo que ela não estava conseguindo enxergar. E é justamente essa luz que você trouxe. Então, assim, a gente vive o campo todos os dias, mas eu não canso de admirar, eu não canso de falar, uau, como ele é surpreendente, né? Então, eu só queria compartilhar, porque foi muito vivo a presença e parece que eu revivi tudo agora na sua guiança aí, tá? Gratidão. Gratidão por compartilhar. Então, mais uma pessoa para a gente encerrar, que queira compartilhar algo. Olha, eu até ia compartilhar, só que eu acho que eu esqueci. Eu esqueci, rapaz do céu. Mas ó, uma coisa que eu lembro, que na hora de tocar assim, os planetas, O que foi, João? caiu a bateria. Mas enfim, na hora de tocar, né? Tinha uma energia, tinha um magnetismo, assim, diferente da Diksha até, sabe? Parecia que estava a mão toda, assim, com uma bola quente de luz, isso em cada coisa que eu ia tocando. Então, isso é uma coisa que eu lembro que eu falei, uau! Aí depois chegou uma hora que eu não lembrei muito mais coisas. Apagou. Até ouvia você falar, mas eu não sabia nem as palavras. É isso, gratidão. Gratidão. Então é isso, pessoal. Posso falar só um pouquinho?
Pode sim. Oi. É que é a primeira vez que eu estou aqui e eu só queria compartilhar um pouquinho. Eu senti assim minha cabeça muito quente num determinado momento, muito, parecia que estava pegando fogo minha cabeça. E agora eu espirrei durante o processo também aqui, né, da meditação. E no final, a hora que você pediu para começar a mexer as mãos, os pés, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia, eu demorei para voltar, eu não conseguia. Parecia que eu tinha um peso, alguma coisa me travando assim, eu não conseguia mexer braço, mão, pé, não conseguia fazer nada. Aí, depois de um bom tempinho que eu dei uma despertada, eu não cheguei a dormir, mas eu me senti assim meio que segura, sabe? Meio presa. É que o corpo sente tão bem, ele sente uma liberdade tão gostosa, a alma, né? A alma fica solta, que ela pensa duas Dá vezes vontade antes de de voltar. voltar. Dá Muito vontade de ficar obrigada. lá. É. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar. E seja bem-vinda. Benedita, eu só Oi. queria compartilhar uma frase, porque eu vou em vários lugares aí, e muita gente falou comigo nesses lugares todos, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você falou do nosso coração e pediu para a gente ouvir. E o meu coração, eu até anotei aqui, e ele falou: eu estou aqui, me ouça e siga em frente. Eu sou a chave. Então, eu entendi que essa realmente é a chave. A gente tem que seguir o nosso coração. É ele, e aí tudo vai dar certo, e aí as portas vão se abrir, e aí a gente vai enxergar tudo que a gente precisa. E é isso. Queria Obrigado, Yasmin. compartilhar isso. E vocês prestaram atenção, eu compartilhei a que eu ouvi, né? Não tenha medo, o caminho é de glória. Foi a que eu ouvi, que os anjos estavam cantando isso. Aí eu já coloquei ela na meditação. Eu senti muito a Denise, minha boca, a minha gengiva formigou bastante, uma sensação muito gostosa. E como a Patrícia falou aqui, durante o dia hoje, assim, falei sobre a terapia, teve curiosidade de muitas pessoas, então eu vejo que é isso, né? É a gente divulgar, partilhar, contar as experiências para que a gente leve isso, né? Para quem quiser. Obrigado. E pegando o gancho aí na Thaisa, vocês que são da primeira turma, que já graduaram, que já se formaram, procurem doar algumas sessões para algumas pessoas, para vocês ir treinando mais, e se a pessoa gostar, ela se transforma em cliente de vocês também. Né? Não vamos só já pensar e já começar a querer ganhar dinheiro na primeira sessão do primeiro cliente. Vamos ser flexíveis quanto a isso. A gente vai ter aula de marketing ainda, né, para vocês, explicar tudo isso direitinho, mas isso vocês já podem ir fazendo. Vamos arregaçar as mangas, vamos levar esses barbantes para o maior número de pessoas, né? Quem tiver aqui, tiver vontade de conhecer, entre em contato com a Paty indica alguém para fazer, né? E vamos indicar, porque é muita gente se beneficiando, é gente compartilhando que mudou a vida, é gente recebendo cura, é gente... Enfim, tem todo um universo acontecendo em torno dos barbantes. E muita coisa boa ainda vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Então vamos pegar carona nessa onda de luz, vamos pegar carona nessa vibração tão positiva, tão divina, e vamos ver onde é que essa luz vai nos levar. Então, uma ótima semana para todos vocês, com muita realização pessoal, com muita paz, com muita proteção divina, com muita saúde, com muita energia para seguir os seus sonhos, porque a vida nos convida à vida. Um grande abraço a todos e boa noite. Pessoal, não esquece de printar, hein? Marca o Bi, me marca que eu vou repostar, tá bom? Boa noite, gratidão. Gratidão, boa noite. Tchau, boa noite, Boa pessoal. noite, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite. Gente, tchau. Beijo para todo mundo.